A minha experiência com Lensa foi interessante porque a inteligência artificial deve ter me achado feio pra cacete, porque umas 5 ou 6 ele me botou com um capacete de astronauta fechado. Meu rosto não aparecia. Não vai mostrar essa cara. Cara, eu trabalho com proteção de dados, eu vou falar uma coisa. Eu vi as pessoas reclamando sobre a coleta de dados do Lensa no Instagram. O que vocês acham que o Instagram faz com os dados de vocês, gente? Fala pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo a Alexa e a Siri tomando chá no fim da tarde. Conosco presentes aqui mais uma vez os professores Antony Gama, Luiz Bino, Lu Fatim e eu, Rafael Chaia. Hoje para discutir uma temática interessante aí que provavelmente vai pautar principalmente o ano de 2023, que é a questão da ascensão das inteligências artificiais e as ferramentas para uso civil. E aí, pessoal, o que vocês acham desse tema? Como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, pessoal, bom estar de volta com vocês. Só esse podcast para me animar depois da derrota do Brasil ontem, então espero me divertir aqui com meus coleguinhas. Fala pessoal, bom, acho que um tema extremamente relevante e como o Chay falou, 2023 vai ser o ano da inteligência artificial, eu tenho certeza. A gente teve um hype muito grande agora na última semana com o aplicativo Lensa e tudo isso a gente vai discutir nesse episódio hoje. E bora lá que o Alexa não veio esse ano, mas quem sabe no próximo. Bem-vindos, meus amigos. Grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nossos queridos ouvintes deste podcast. Pessoal, infelizmente a Copa do Mundo não deu certo, mas vamos falar hoje de inteligência artificial, que é um assunto que já tem um bom tempo, que está aí no mercado, na mídia e cada vez mais em destaque. E eu deixo um recado também. Em 2026 teremos o Hexa com um técnico movido à inteligência artificial, hein? Fica a dica. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, pessoal. @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluizbino e @antony.adv. Siga também nosso perfil oficial no Instagram, @control_alt_law, LAW. E nos sigam também no nosso perfil do YouTube, onde você pode assistir o episódio em vídeo na íntegra, ver os nossos rostinhos lindos sem nenhum upgrade de inteligência artificial. Então é isso, pessoal. A gente já começa esse bate-papo logo depois do intervalo. É já já, depois da vinheta. Pessoal, antes de mais nada, sempre bom conhecer o que é uma inteligência artificial. De uma forma bem simples, bem tranquila para todo mundo entender, a inteligência artificial é quando um computador, uma máquina, tenta reproduzir da forma mais humana possível algo que algum humano faz. Então, a partir disso que nós começamos a compreender todo esse universo, óbvio que ele é bem mais complexo do que essa explicação simples que eu estou dando aqui, mas é o gancho que você precisa para entender todo esse nosso bate-papo. Uma inteligência artificial vai de algo mais simples, como uma simples indicação de um filme para você em um streaming, como questões bem mais complexas que nós vamos demonstrar para vocês nesse nosso bate-papo aqui hoje. Inteligência artificial ela sempre gira também em torno daquelas polêmicas, né, sobre até que ponto a máquina vai substituir o profissional, entra a questão da próprio direcionamento de mídia e também facilidades e conveniência. Você vê, por exemplo, quem ouviu o nosso episódio 19 deve ter percebido que o meu áudio ficou uma belíssima porcaria por uma falha de configuração minha, e hoje, em compensação, o áudio está bem melhor. Por quê? Porque eu estou usando uma inteligência artificial chamada RTX Voice, que está filtrando o meu áudio para melhorar a qualidade. Então, assim, a inteligência artificial já está presente, já faz parte do nosso dia a dia. O quanto que isso vai influenciar a longo prazo, como o Anthony falou? Exatamente. O ponto que você traz da substituição é um grande lance que todos têm um medo, né? Então, assim, a maioria das pessoas hoje que não tem tanto contato com a inteligência artificial,
E isso desde o mundo profissional ao acadêmico, ou até mesmo a população comum, né, que não sabe de fato não sabe que está utilizando todo dia a inteligência artificial, né, não tem esse conhecimento mais profundo, tem esse receio da substituição, né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano, vai substituir o trabalho. E eu vejo muito isso acontecer, já vi pessoas do mundo acadêmico falando também a mesma coisa, e eu já creio o seguinte, eu imagino que quando a gente teve a Revolução Industrial, as esteiras surgindo, as pessoas acharam que iria acabar o trabalho ali daquele serviço braçal e de pessoas que tinham que fazer, que tinham que carregar, né? E a mesma coisa, na verdade, a esteira ela veio para auxiliar o trabalho. E eu acredito que a inteligência artificial é a mesma coisa, ela vem para auxiliar o trabalho, auxiliar o ser humano, e querendo ou não, somos nós, né, usuários, quem alimentam essa inteligência artificial. Então, eu acho que a gente não tem que ter esse receio, e eu acho que esse é o grande lance, a gente não pode ter esse receio da inteligência artificial e difundir, de fato, esse conhecimento, né, para que não fique esse grande estigma do que a inteligência artificial pode fazer contra a gente. O ser humano sempre teve essa questão, esse medo, esse receio da tecnologia. A gente nem precisa ir tão longe. Pega que hoje utilizamos computadores, antigamente tinha a máquina de datilografar. Eu já sou uma pessoa que nunca usei uma, só de brincadeira na casa dos meus avós e tudo mais. Mas isso aí até na própria Revolução Industrial, como disse o Bino, em diversas outras situações da humanidade, na energia elétrica, sempre que teve mudança tecnológica, profissões deixaram de existir e novas profissões surgiram. Tudo isso, toda evolução humana é feita para facilitar a nossa vida. Ninguém cria uma solução, uma evolução, uma inovação pensando no seguinte: nossa, eu vou ferrar com a humanidade, eu vou tirar o emprego de todos. Não. É sempre o pensamento na facilidade, tornar mais fácil, tornar o mundo menor, por assim dizer, conectividade entre as pessoas e facilidade em fazer as coisas. Então, realmente, pode acontecer, não vou falar aqui que vai acontecer, pode acontecer de um ou outro, uma outra função deixar de existir, cada vez mais, né, com as tecnologias, mas também pode acontecer de surgirem novas oportunidades de trabalho. Eu acho que um ponto importante que ajuda a disseminar esse receio infundado de algumas pessoas é a confusão trazida pela própria nomenclatura na inteligência artificial, porque não tem nada de artificial nessa inteligência. A inteligência artificial é feita por humanos para humanos, e o objetivo dela é simplesmente detectar padrões. Então, nessa toada, é difícil ver um paradigma onde a inteligência humana seja superada pela inteligência artificial. Na verdade, a inteligência humana ela é feita de muitas coisas, né? Alguns estudiosos e futuristas dizem que ela vem até do próprio senso de identidade que a gente tem, né? Aquele nosso propósito de vida, aquelas nossas metas, nossos objetivos. Então, o fato do ser humano ter isso deixa ele mais curioso, mais criativo, mais propenso a realizar coisas. Então, dificilmente a inteligência artificial vai superar esse senso de identidade que nós, seres humanos, temos. Eu não sei se a gente está num cenário em que, profissionalmente falando, a gente está sendo ameaçado por inteligência artificial. Eu acho que isso pode acontecer num futuro, mas num futuro ainda bem distante. A inteligência artificial ela ainda não é tão inteligente assim. É como a Luísa falou, ela repete padrões, ela aprende a partir de padrões. E, inclusive, também como bem apontado pelo Anthony, isso demanda uma série de novas atividades profissionais, principalmente no que diz respeito à regulação e aprendizado monitorado dessas inteligências artificiais, para evitar problemas, por exemplo, como discriminação algorítmica, a questão dos desvios de padrão. Então, assim, a inteligência artificial para ameaçar a gente como profissionais ainda vai demorar um pouco. Para coisas mais simples, repetitivas, braçais,
pode ser que ela já comece a ocupar alguns espaços. Por exemplo, análise de documento. Eu já não preciso mais fazer aquela análise manual de um documento de 500, 600, 700, 900 páginas. Eu posso simplesmente programar os padrões que eu espero encontrar dentro daquele documento e esperar com que o algoritmo identifique esses padrões para mim. Isso, beleza. Agora, Mas você confiaria nisso? Você não ia 100%, dar uma revisada depois? cara, por mais segura que seja a IA, o ser humano é um bicho desconfiado, né, cara? A Então, gente ia acabar eu acho que conferindo. muita gente ia Depende fazer do isso. volume também, de qual atividade, qual volume, né? Assim, o E sem contar custo-benefício disso. Será que exatamente. né, vai ficar barato eu conferir ou vai ficar muito caro? E se tiver um errinho ali da máquina, ele se justifica diante do todo? Exato. E assim, e o que já colocou, não, eu não vejo nem como substituição de certos postos, né? Na verdade, a gente está fazendo um baita de um auxílio. Se eu tenho um serviço que ele é totalmente padronizado e repetitivo, né? E possível de uma repetição assim, é muito melhor eu ter uma inteligência que vai fazer isso de uma forma mais rápida do que eu cansar muitas vezes uma força de trabalho que poderia estar focando em uma coisa mais estratégica, né? E até mesmo na questão da revisão. Depois de um certo tempo de utilização, até a própria revisão vai ficando algo mais simples. E fora que cada documento que a inteligência artificial analisar, você confirmando os padrões, ela vai se tornando cada vez mais assertiva. As primeiras análises provavelmente demandarão checagens, mas decorrido um período de 1 ano, por exemplo, talvez já não precise mais, porque daí ela vai agregando os padrões e aí entra aquele machine learning supervisionado. Você fazendo a supervisão do algoritmo nesse período, ele vai aprendendo e o que você checa hoje, daqui a 1 ano você já não precisa checar mais. Esse talvez seja o ponto mais interessante. Eu tenho até um exemplo real aqui e que funciona muito bem. O Google Ads. Muitos de vocês devem conhecer, utilizar até mesmo seus negócios, suas empresas, ou até para ter conhecimento. O Google Ads é muito isso. Quem tiver oportunidade, gaste um tempinho para aprender um pouco a respeito. Quando você cria uma campanha no Google Ads, ela vem muito zerada, vamos assim dizer. Quanto mais campanhas você vai fazendo, mais ele vai coletando dados e conhecendo o seu cliente, ele vai desenhando uma persona para você. É uma inteligência muito bem feita essa do Google. Ela consegue fazer bem essa parte do machine learning, consegue fazer bem essa parte de ir se de ir peraí, 1, 2, 3. Essa parte de ir conhecendo a si mesmo melhor, conhecendo os dados que ela está trabalhando e criando de fato uma inteligência assertiva. Essas inteligências artificiais que a gente está mencionando aqui, elas não são novidade. Elas já eram objeto aí de discussão em 2008, 2009, quando um cara chamado John Markoff assinou um artigo do The New York Times falando sobre o valor econômico dos dados dos usuários, o que culminou anos depois com a publicação de um livro muito bom da professora Shoshana Zuboff, chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, e outras obras extremamente importantes que vieram depois, como da Cat O'Neill, Algoritmos de Destruição em Massa, etc. Essa inteligência artificial não é novidade. A novidade que a gente falou, que talvez seja o próximo ponto de pauta em 2023, é a questão da inteligência artificial para geração de material, de conteúdo ao alcance do usuário comum. A popularização da inteligência artificial. Aquela inteligência artificial que deixa de ser uma ferramenta que roda por trás da cortina e que passa a ser algo que pode ser usado por todos. A gente está falando, por exemplo, de Midjourney, DALL-E, a gente está falando do chat GPT, a gente está falando, por exemplo, do Lensa, que se popularizou pra caramba agora no início de dezembro.
Então a gente vê que a inteligência artificial ela está surgindo e o pessoal pensa assim, ah, mas é para fazer imagenzinha, é para fazer fotinho bonitinha. Qual que é o impacto jurídico desse tipo de coisa? Cara, tem impacto pra caramba. Tem impacto pra caramba. Tem artistas que estão fazendo abaixo-assinado e movendo ações contra essas inteligências artificiais que produzem imagens. Porque a gente percebe que alguns órgãos de imprensa no exterior já estão usando esses algoritmos para gerar as ilustrações das matérias. Então é uma situação muito interessante. Ó, eu dou um exemplo bem legal em relação à utilização de inteligência artificial para criar algo, vamos falar assim, sério, né? Porque o pessoal acha que é só imagenzinho. Tem uma empresa de tecnologia aqui de Campo Grande que eles, todo o nome de produto deles sempre teve uma pegada meio de numerologia. Tinha que ter certo número, uma quantidade X de sílabas, consoantes e tal. E eles pegaram, é uma empresa de tecnologia que faz programação, e eles programaram uma inteligência artificial para que eles pudessem fazer o nome da empresa. E aí, nisso, tipo, com aquela alimentação, né? Número de palavras, tal, tudo certo ali. E aí, eles tiveram que alimentar essa inteligência artificial por várias vezes, porque de vez em quando mandavam os nomes que não tinha pronúncia, né? Mandava só o jeito que eles queriam, tipo, o número de sílabas, número de consoante e o número de letras no total. Até que saiu o nome da empresa um dia, entendeu? Deixaram programando, deixaram rodando a noite inteira, saiu alguns nomes e aí escolheram um nome que levam até hoje. E foi um nome criado através de inteligência artificial. A empresa é gigante aqui, já dentro da tecnologia. E é interessante você ver isso, né? Porque a gente tem um grande, igual o Chay falou aqui, dos artistas que estão fazendo esses abaixo-assinados para reclamar em relação a isso, né, da utilização da inteligência artificial dentro do seu meio, né? Eu vi vários protestos em relação a isso na internet, quando deu esse hype do app Lensa, dos artistas falando, isso daí você pagou não sei quantos reais para fazer fazer essas imagens, mas o artista você quer pagar 10 reais, entendeu? Então, tem muita discussão. Só que eu acho que é o seguinte, não tem como você fugir dessa evolução. Então, ou de fato, você tem que procurar uma forma de se aliar a esse meio, né, e adaptar o seu trabalho. Muitas vezes, essas pessoas estão vendo essa inteligência artificial como um grande vilão ou como seu grande concorrente, quando na verdade ele poderia estar fazendo um trabalho muito maior ou ainda entendendo. Por exemplo, se eu vou criar ali uma marca de alguém, né, eu tive essa semana a oportunidade de ouvir o irmão do Chay falando um pouco sobre isso, sobre criação de marca. O Thiago estava explicando sobre a parte de toda a psicologia das cores, né, e tal, entender o nicho do cliente, a persona que o cliente quer atingir. E por que não um artista fazer isso e utilizar a inteligência artificial como um pré-molde, por exemplo? Então, por exemplo, assim, eu tenho que fazer uma criação de uma empresa ou de uma empresa de tecnologia, né? E eu tenho esse nicho de clientes. O artista, ele vai desenvolver toda a questão de cores, ele pode ali alimentar essa inteligência artificial com as cores, com o que ele quer ter, qual que é o intuito dele, e ele vai receber ali algumas imagens já prontas, e depois ele pode trabalhar em cima delas, entendeu? Então ele pode aliar essa inteligência artificial ao seu trabalho. É claro que é um exemplo, eu não sou um artista, mas é um exemplo. A gente falando isso dentro do direito é a mesma coisa. Eu poderia estar reclamando que a inteligência artificial está tirando o trabalho de pesquisa do advogado, quando na verdade ela está auxiliando o trabalho de pesquisa do advogado. Eu posso buscar algo, tentar, através de jurimetria, por exemplo, saber uma possível pretensão de decisão dentro de um processo, né? Enquanto que no trabalho jurídico a inteligência artificial pode economizar o tempo do advogado para que ele se preocupe com questões mais urgentes e fazer um trabalho mais mecanizado para que o advogado possa fazer um trabalho mais intelectual,
Já no trabalho do artista plástico, por exemplo, eu acho muito delicado, porque a fonte de inspiração dele é múltipla, sabe? A mente de um artista é algo tão diverso que a gente não consegue começar a calcular. E já as imagens artísticas produzidas pela inteligência artificial, a gente sabe que vem de um lugar, de uma base de dados, ou seja, de um aprendizado de máquina. Quanto mais você alimenta, mais ele possui uma gama de dados dos quais ele pode se alimentar. Então, não é algo cuja criatividade é orgânica, nada, que você olha e analisa e fala, puta, da onde que vem essa pintura? Que cara criativo, sabe? O trabalho da inteligência artificial, inclusive, está sendo criticado, o aplicativo Lensa, justamente porque ocidentalizou demais as imagens produzidas e hipersexualizou as mulheres. Então, por exemplo, cada, sei lá, um pacote de 100 fotos criadas, algumas mulheres relataram que 50, 51, 60 fotos eram hipersexualizadas. E isso decorre simplesmente do fato de qual programador colocou os inputs naquela inteligência artificial e que tipo de inputs que ele utilizou. Porque, por exemplo, para os homens, as imagens foram mais alimentadas, produzidas, vinculando as imagens masculinas a astronautas, guerreiros, etc. E as mulheres a fadas, singelas, delicadas e hipersexualizadas. E quando as pessoas eram transgêneros, por exemplo, eles tentavam mesclar isso aí. Inclusive, eu tenho uma reclamação para fazer, porque eu não sou transgênero e sou hétero, e a minha imagem, a primeira imagem que apareceu para mim foi de uma mulher astronauta. Você acabou de falar que não. Eu acabei de quebrar o negócio. Ela quebrou o próprio argumento. Inclusive, para mim, não sei por que apareceu para mim, não sei se todas as minhas roupas são muito fechadas, sei lá, eu sei que o algoritmo fez uma leitura muito estranha de mim. Mas sabia que eu tenho uma amiga que ela colocou e saiu uma foto nua. E ela falou, cara, eu não coloquei nenhuma foto. Vamos fazer um teste. Porque eles fazem a leitura do ambiente também. Por exemplo, você carrega lá no mínimo 20 fotos, né? E aí eles, de 10 a 20 fotos no mínimo. A leitura do ambiente atrás do seu rosto, atrás da sua selfie, é levada em consideração também, né? Se, por exemplo, você tá de roupa em todas as fotos, mas quase todas as fotos você tá na praia, eles levam isso em consideração. Vamos fazer um teste, eu faço questão de pagar. Vocês colocam o Chaya de lingerie, leva ele lá em Bonito, coloca num barquinho e faz um ensaio fotográfico. Sereio. Isso. Aí, Luísa, você Por pega... que eu? Porque você tem a beleza pelo mais bem da exótica ciência, né? Pelo bem da ciência. Luísa, você coloca uma roupa bem fechada, coloca um kimono de luta, fica com uma cara bem mal, amarra o cabelo e vai num estúdio, um local de luta, bem fechado, com uma roupa bem fechada. Vamos fazer esse teste, vamos ver como é que sai. 20 fotos de cada Cara, um. a minha experiência com Lensa foi interessante porque a inteligência artificial deve ter me achado feio pra cacete, porque umas 5 ou 6 ele me botou com um capacete de astronauta fechado. Meu rosto não aparecia. Não vai mostrar essa cara. Exato. Tipo, olha, esse rosto aqui eu não tenho como mostrar. E teve uma foto que ele me botou de costas. Cara, aí eu pergunto, você pagou por esse serviço? Cabe direito de arrependimento aí? Cabe danos morais? Você ficou indignado com o resultado? Não, totalmente inesperado? Mas eu achei graça. Tipo, caceta, eu paguei pra fazer minha foto, o cara me botou num capacete fechado. Eu tenho um amigo careca que seu cabeludo, pô. Mas é bom, pô. Esse é bom, velho. Eu sei magro nenhuma. Não, achei interessante o que ele falou sobre o aspecto das fotos, né? Minhas fotos eram tudo meio Cyberpunk 2077, assim. São uns negócios Saíram, né? Ficou legal. Ficou uma mistura de ditador de Half-Life com Cyberpunk. Eu falei, caramba. Sabe Half-Life? Vocês jogaram Half-Life 2? Você ia andando, assim, nos lugares, tinha uns cartazes, assim, do ditador. Eu falei, cara, igualzinho, velho. Mas, ó, a Luísa mencionou um negócio que me fez pensar, que ela falou o seguinte, a foto dos homens era uma coisa mais astronauta. E você pode notar que algumas fotos o homem fica mais envelhecido ou em posturas mais sérias, contemplativas.
O meu saiu todas Enquanto, fotos sérias, não saiu uma foto sorrindo. enquanto as mulheres é uma coisa mais delicada, mais feminina, mais sexualizada. E aí você vê o quanto o aspecto cultural pode influenciar na programação da inteligência artificial. Porque o Lensa, ele é um aplicativo russo, não? Uhum. Então, e lá, culturalmente falando, na Rússia, existe essa questão do espaço, levada muito a sério até hoje, e resquício da época da corrida espacial da Guerra Fria. Na Rússia existe essa cultura de que o homem ele tem que ser mais adulto, mais sério, ele tem que ser uma coisa assim mais madura, enquanto a mulher tem que ser uma coisa mais delicada, mais feminina, etc. Então, na própria programação da IA, com certeza ele já direcionou a produção de imagens para isso. E como que ele programou isso? Por meio das imagens de referência que alimentaram o programa, que inclusive gerou essa semana uma questão jurídica envolvendo uma artista nos Estados Unidos que disse que as obras dela, né, as pinturas dela, foram usadas no aplicativo sem autorização dela. Porque aquela história, o aplicativo ele vai gerar imagem? Ele vai, mas o aplicativo não é capaz de pensar, por exemplo, a hierarquia de cores, o tipo de traço, o estilo de desenho. Isso vai vir das artes que foram utilizadas para alimentar o algoritmo. Então, assim, eles buscaram essas artes, alimentaram o algoritmo e a partir dessas artes se gera a imagem com as fotos que você apresenta. Vamos dizer assim, uma fusão, né, dos dois elementos. Mas isso mostra como o aspecto cultural pode influenciar pesado a programação de uma inteligência artificial. Um tema que a Luísa é especialista, né? Se ela quiser, ela até fala um pouco aqui. Entre aspas, algoritmos discriminatórios. Que de discriminatório não tem porra nenhuma, né? O que é discriminatório mesmo é quem fez o algoritmo. Tá, para início de conversa, essa é uma nomenclatura um pouco esquisita, né? Porque não são os algoritmos que são enviesados, mas a gente acaba usando porque ficou o nome, mas o que é enviesado é o dado que você coloca ali para alimentar aquela noção de sucesso que você quer, né? Porque a discriminação se manifesta a partir do quê? Primeiro, dos dados que você usa, dos inputs que você permite e da perpetuação de um cenário de black box. E aí você tem aquela discriminação que a gente chama de algorítmica, que pode causar um prejuízo ao titular de dados ou aquele usuário, né, do algoritmo. Então, o que pode acontecer? Nesse caso aí do Lensa, os programadores colocaram só imagens de determinados homens que seriam o tipo de sucesso que eles queriam para os homens, né? Quem? Guerreiros, caras sisudos, bonitos, com a barba feita, rostos com linhas retas, astronautas. Seriam uma definição de sucesso que o algoritmo precisa para trabalhar. E outra coisa que eles precisam é de dados. Como que eles pegam esses dados? Tanto da base que eles alimentam, quanto das fotos que as pessoas colocam ali. Ou seja, para você usar o algoritmo, você tem que colocar pelo menos 10 fotos. De 10 a 20 fotos. Quanto mais fotos você colocar e com fundos mais tranquilos do algoritmo trabalhar, mais ele consegue pegar a sua personalidade e os seus traços físicos através da foto que você alimentou e misturar com aquela definição de sucesso que o algoritmo criou. A partir daquilo, eles criam o seu avatar. E isso funciona para todos os algoritmos criados, né? Você pega uma base de dados, você ensina ela a pensar, ela detecta padrões e depois dos padrões, ela te dá uma definição de sucesso. Tá, e o que a gente pode fazer para reduzir esse risco de desvio da IA? Bom, o computador, ele funciona como uma criança, né? E então, você ensina até o momento que ele começa a raciocinar sem a intervenção do ser humano, né? Ele aprende aquilo, quanto mais dados você coloca, mais ele aprende. Então, o que ele faz? Ele pega as nossas
preferências, os nossos inputs e imita. E o fato dele estar imitando os nossos inputs e as nossas preferências é que é o risco, porque nós somos enviesados por natureza. Né? Nós temos um certo preconceito por natureza. Se você vê um cachorro babando, raivoso, nervoso do outro lado da rua, você vai atravessar a rua. Você não quer dar de cara com esse cachorro. Então, esse preconceito é, por natureza, bom e nos ajuda em determinadas coisas. Né? Ele só é ruim quando ele começa a trazer uma racionalidade enviesada, totalmente esquisita, que faz a gente tratar mal as pessoas e deixar as minorias mais marginalizadas ainda. Então, o que a gente precisa fazer? Esse treinamento algorítmico, ele reflete a nossa realidade? Beleza, mas ele tem que refletir a realidade que a gente considera ideal. Um jeito de fazer isso é os programadores serem os mais plurais possíveis, então não deixar só pessoas brancas, héteros e que se formaram em grandes faculdades fazerem parte desse programa. A gente tem que ter uma equipe muito mais plural. A gente tem que partir do pressuposto de que isso não é matemática, é simplesmente uma ciência que vem a partir de uma alimentação de dados. Então, se você alimenta os dados equivocadamente, pode ter um erro. Se pode ter um erro, merece ter auditoria. Se merece ter auditoria, merece que você refaça essa programação. E as pessoas têm que partir desse pressuposto, né? Que se existe esse erro merece ser consertado. E, claro, ter em conta de que não é matemática mesmo e que é uma questão política, né? Se você coloca programadores extremamente preconceituosos, enviesados, sem visão de vida, sem experiência de vida, para programar, muito provavelmente você vai ter uma programação enviesada também. Então, é essa cautela, uma auditoria antes, durante e depois do algoritmo entrar em uso. Toda essa auditoria que você fala, assim, fica... Às vezes parece que algo é muito difícil, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial e ela tem essa necessidade de ser alimentada por algo, né? E a gente sabe que essa alimentação parece que é pouca coisa, mas na verdade são milhões e milhões de informações que ela consegue captar para te entregar um resultado, né? Até mesmo no aplicativo Lens você via que algumas fotos saíam todas, igual o Chay falou, né? Tudo fechada, outras saía uma coisa nada a ver, enfim. Só que, além disso, além de ter toda essa questão da auditoria, a gente entra também em algumas questões jurídicas, né? Como a gente viu, uma artista falou que o aplicativo estava usando imagens dela. Mas e aí, onde que essas imagens estavam? Não era em um banco público? Não era? Será que a inteligência ela não utilizou isso daí como apenas uma base de informações, né, de alimentação mesmo? Então, vai muito dessa questão jurídica também. A gente vê, por exemplo, acho que o do Discord, né, que cria essas imagens também, ele tem ali sobre a parte autoral, no seu termo de uso, né? E ele, se eu não me engano, ele trata que se fizer lucro, que a imagem é sua, mas se fizer lucro, aí tem que ter essa divisão com o Discord, né? Só que vai muito além também. A gente teve, acho que no ano passado, teve um inventor, o Stephen Teller, não sei se vocês já ouviram falar. O Stephen Teller, ele é um cientista, né? E essa empresa que ele trabalha, né? Que eles fizeram, desenvolveu uma embalagem para alimentos através de uma inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial desenvolveu essa embalagem, né? E é um sistema chamado Dabus. E aí o Dabus, eles tentaram fazer esse registrar a patente no nome da inteligência artificial. Olha, não fomos nós que criamos, foi uma inteligência artificial que criou e tentaram fazer esse registro em vários países, né? Chegou ao fato do Reino Unido ser aceito em primeira instância e depois retirado, porque patentes e registros devem ser para pessoas naturais e não para inteligências artificiais. Então fica toda uma questão ainda que a gente vai evoluir em relação a isso.
juridicamente falando. Porque se os cientistas, né, os inventores, viram que eles não criaram, eles estão falando, olha, na verdade, quem fez tudo isso aqui foi a inteligência artificial, se eles mesmos estão tendo essa visão, o direito vai precisar se atualizar em relação a isso, né? O direito autoral, principalmente, que é um direito muito mais universal, né? Ainda que alguns países tenham suas próprias leis, mas a gente tem tratados que são universais. Então, tudo isso a gente vai precisar ainda ter um aprofundamento de estudo em cima disso. E eu deixo até essa pergunta para vocês. O que vocês acham em relação a esse tipo de questão? Se eu alimento uma inteligência, né, com poucas palavras, de uma necessidade que eu tenho, para quem fica esse direito sobre aquilo que foi criado? O Ryan Abbott fala muito sobre isso, né, no The Reasonable Robot. A propriedade intelectual da inteligência artificial tem muitos meandros, porque você pode tanto atribuir o direito à propriedade intelectual para quem criou aquela máquina, que chegou àquele raciocínio, àquela conclusão a partir dos dados que ela coletou, para o programador que alimentou a máquina ou para o dono daquilo tudo, que não necessariamente pode ser, né, o chefe do programador ou o criador da máquina. Quer dizer, são três figuras diferentes aí. E isso denota que a gente precisa de muita regulamentação nesse sentido, tal qual a regulamentação da responsabilidade civil da inteligência artificial. Né? Então, aqueles carros autônomos, quando cometem algum tipo de crime, quando atropelam alguém, de quem que vai ser a responsabilidade? Vai ser do fabricante do carro, do dono do carro, né? Quem foi o responsável ali? Para ver como a gente já tem essa tecnologia em andamento, já são questões proeminentes e o direito ainda não conseguiu acompanhar para regulamentar tudo isso. Agora, um outro ponto que eu vou puxar somente para o Anthony aqui. Anthony, você acha que uma inteligência artificial teria feito uma escalação melhor da seleção brasileira ou ainda uma escalação melhor para aqueles pênaltis batidos? Não, por hoje é só, pessoal. Tchau, obrigado. Não, brincadeira. Cara, às vezes sim, às vezes não. Isso aí só o tempo dirá, mas eu acredito que existe uma possibilidade grande da inteligência artificial ter uma assertividade boa, principalmente dependendo de quem colocou os dados, quem programou essa inteligência artificial. E aqui eu vou dar até um exemplo da vida real, né? Corriqueiro. O FIFA sempre faz uma previsão do campeão da Copa do Mundo. E os últimos, salvo engano, 3 últimos campeões bateram certinho com a previsão da inteligência artificial do FIFA. FIFA é o jogo, FIFA Soccer. Isso, não, FIFA Soccer não, calma. FIFA Soccer da época do Super Nintendo. Só FIFA. Mega Drive. É o jogo da FIFA. Um jogo, EA Games, videogame. Enfim, esse jogo ele é calibrado com uma inteligência artificial, carregado com dados e parâmetros reais dos jogadores, tanto que eles têm características muito semelhantes aos jogadores reais, salvo engano, até mesmo questão emocional, cansaço e tudo mais. E para esse ano, para mim o Brasil ia ser X, não tinha nem como, o time do Brasil era fantástico, mas o FIFA falou que a Argentina seria campeã. Cara, caso ocorra da Argentina ser campeã, não precisa nem fazer Copa do Mundo mais. Só jogar nessa inteligência artificial aí que ela acerta. Já acertou os últimos 2, 3. Acertou a Alemanha, acertou a França. Então, você vê que a inteligência artificial tem uma assertividade muito boa em dados. E eu acredito que se os pênaltis do Brasil fossem batidos por decididos os batedores por uma inteligência artificial, eu tenho certeza que o Neymar seria o primeiro, por conta dos status deles. Mas só que aquilo, né? Eu não vejo hoje, lembrando hoje, amanhã pode ter uma inteligência artificial que faça isso.
uma inteligência artificial que veja todos esses dados e ainda a condição emocional e humana do batedor ali na hora. Porque o Neymar pode estar perfeito fisicamente e tudo mais, só que você, como técnico, olha o Neymar, ele está com a perna tremendo e ele te fala: tô com medo de bater. Qual seria a sua reação? Eu acho que nesse parâmetro teríamos uma decisão bem diferenciada ainda de uma decisão humana para uma inteligência artificial. Mas pode muito bem ter o auxílio de uma inteligência artificial juntamente com a decisão humana. Isso aí a gente tem muito, a gente vê muito na LGPD, muito com dados, a revisão humana de decisões automatizadas. Porque isso é muito bom, porque também economiza muito tempo. A decisão automatizada vai lá, tem os seus parâmetros, seus dados, fornece uma decisão. Se o ser humano se sente prejudicado com essa decisão, ele pode sim pedir a revisão por um ser humano, para falar: ó, realmente, isso aqui está certo, ah, não, isso aqui está errado, vamos rever, vamos tomar uma nova decisão. E eu acho que é nesse caminho. As inteligências artificiais, elas estão evoluindo em escala geométrica, todo dia está aparecendo coisa nova, todo dia tem questões novas, e existe um risco real desse marco legal da inteligência artificial já nascer datado. Porque você vê um documento que está sendo discutido o quê? A Luísa confirma para mim, 2 anos? Está sendo discutido a mais, mas... Mas aí tem até outra discussão. O próprio filme O Robô, o Free Guy, etc, etc. A inteligência começar a se humanizar e exigir direitos. Vou fazer uma analogia aqui até meio boba, mas animais, por exemplo. A gente vê cada vez mais animais adentrando no ordenamento jurídico, mesmo não tendo a consciência de um ser humano, são como seres etc, sencientes. etc. E o que impede de, com o tempo, desenvolvimento, etc, etc. A experiência que nós temos hoje é de filme. A gente visualiza isso em filme. Os gatinhos movendo ação contra os condomínios. A gente visualiza isso em filme. O robô se sentir ferido, se sentir lesado. Óbvio, meio longe isso aí, mas... A inteligência artificial autossupervisionada. O E aí Facebook quem vai diz que está desenvolvendo uma. Mas aí quem vai estar sentindo lesado? Não sei os se vai programadores? conseguir. Não vão ser os programadores, porque o programador criou essa função. Isso aí é o Free Guy. O Free Guy, você vê que ele desenvolve sentimentos, só que o programador colocou lá. São sentimentos espelhados do programador. Mas no momento o programador pode não estar sentindo isso, enquanto a inteligência está sofrendo pra caramba por conta disso. Interessante. A Luísa está falando... Sem microfone. Não, é que o primeiro PL daqueles 3 que eles estão usando para o marco regulatório, o primeiro é de 2019, que eles estão considerando, né? Mas deve ter outros. Nessa discussão vai longe, só que é aquela história, quanto mais tempo demorar, mais apensos você vai ter que fazer, mais coisa vai agregar, mais vai demorar a discussão. É uma coisa bem complicada, para ser sincero. Eu fico com medo de sair um documento datado. Ou ainda um documento capado. Por isso que não pode ser tão específico, tão... Né? Não. Marco legal é coisa básica. É tipo, marco civil da internet, é só a base. Marco legal das startups, é só a base. Marco legal da inteligência artificial, é só a base. A preocupação é se nem a base vier completa. Tem um documento que eu gosto muito, que é do pessoal de tecnologia da Casa Branca. Eles colocam uma espécie de princípios, sabe, para o desenvolvimento de inteligência artificial. Depois eu mando para vocês. Eu gosto bastante desse documento. Bem, a gente sabe que essa questão da inteligência artificial sendo utilizada, ela está fazendo algumas mudanças no paradigma da produção de conteúdos. Como a gente falou, tem bastante artista que está torcendo o nariz para isso. A gente tem visto, inclusive, alguns órgãos de mídia usando imagens geradas em inteligência artificial para poder ilustrar as matérias. Agora, uma coisa que eu achei extremamente curiosa, e que eu até dei uma pesquisada para entender melhor,
é com relação ao cruzamento que existe entre essa geração de imagens por inteligência artificial e os NFTs, os tokens não fungíveis, aquelas artes que a galera está comercializando dentro da rede da blockchain. Eu fiquei pensando, pô, pega um aplicativo como o Lensa, por exemplo. Eu não preciso colocar necessariamente minhas fotos. Ou ainda, se eu quiser criar um rosto que não exista, o que me impede, por exemplo, de pegar fotos minhas, do Bino e do Anthony e colocar as 3 fotos para gerar um rosto totalmente novo? E Eu se, gosto poxa, perfeito, lindo. você paga aí R$ 44 por uma coleção de 100 imagens, o cara com R$ 450 ele faz uma coleção de 1.000 NFTs. Então, assim, para gerar NFT usando essas inteligências artificiais, é um pulo. Só que aí entra aquela questão que a gente estava discutindo, né? Para quem fica o direito autoral? E o Midjourney, que é uma das primeiras plataformas e que mais se popularizou nessa questão da produção de imagens, ele meio que já trouxe uma solução nos seus termos de uso. Você pega os termos de uso do Midjourney e ele coloca lá o seguinte, ó, toda a criação aqui na plataforma é sua. Você usa para o que você quiser, a gente não é dono. Quer usar, quer comercializar, quer licenciar, é sua. Ok? Ok. Exceto se você for usar como um criptoativo. Se você for usar como criptoativo, 20% é nosso. Então eles já deixam claro que se você gerar alguma arte lá para fazer uma coleção de NFTs, e nada impede que você faça, só tem que ter a paciência de gerar as imagens. E o próprio Midjourney permite que você faça isso, porque você criou a imagem, ele vai te dando assim, ele tem um botão lá para variações. Ah, gostei dessa imagem. Beleza, faz 4 variações. Ele faz 4 variações. E aí eu posso fazendo variação, 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 fecho a coleção. Ele fala, pode usar porque você quiser, mas se for fazer criptoativo, 20% é nosso. Ou seja, você vai ser obrigado a programar no smart contract que 20% do que você receber com o comércio do NFT, daquela imagem gerada por inteligência artificial, vai ter que ser repassada para a empresa responsável por manter o Midjourney. A resposta está meio que se mostrando algo autorregulável. As próprias empresas estão criando os regulamentos sem a necessidade de uma regulação que venha de cima para baixo. Até pela ausência de uma regulamentação que vem de cima para baixo, né? O próprio mercado está dando conta de fazer funcionar. Nesse Midjourney, eu não cheguei a ver a questão do próprio smart contract dele. Se ele já tem alguma coisa ligada diretamente com as imagens, e aí ele vai saber se você utilizou ela como NFT ou não, ou se ele vai pesquisar no OpenSea, por exemplo. Você sabe alguma coisa disso, Chay? Então, isso eu não cheguei a ver, porque o Midjourney ele gera as imagens não numa plataforma própria. Ele gera as imagens num canal do Discord. É Isso, no dentro canal do de Discord. Você tem os canais, você tem os comandos. Ele é um bot dentro do Discord que vai gerando as imagens. Eu não sei se eles conseguem fazer o rastreio. De repente, um algoritmo de visão computacional poderia auxiliar na identificação dentro das plataformas como a OpenSea. Mas eu realmente não encontrei detalhes com relação a isso. É algo que eu precisaria me aprofundar. Porque aí Eu, seria... Pode eu falar. acredito que sim, por conta do código. Óbvio, não tem conhecimento técnico para isso, apenas uma opinião por Não, experiências. você falou uma coisa que me lembrou verificação. agora, que é um detalhe interessante. Nas imagens geradas tanto no Midjourney quanto no DALL-E, no canto da imagem, eles colocam como se fosse um código com a hierarquia de cores. O código com a hierarquia de cores da imagem pode servir como se fosse um QR Code ou um código de barras que identifica a imagem. Nada impediria o algoritmo de usar aquilo para identificar. Porque aí entraria um outro ponto também que é interessante, que é aquela questão de já criar nessas plataformas
ela já está ali atrelada com a blockchain e você já conseguir transformar diretamente aquela imagem em um NFT, né? E aí você consegue já amarrar o negócio por smart contract, porque se você já cria como NFT e você tem um valor daquele NFT, você já tem um rastro ali, um lastro que foi deixado em relação à empresa, né, que te forneceu a plataforma para você criar e as suas vendas, né? E a proteção de dados? O pessoal está reclamando Ninguém quer saber de proteção de dados, é uma bosta. A puta. Tá, agora a Luísa falou, é importante a gente mencionar. Foi uma polêmica filha da mãe aí. Não só o uso do Lensa, mas vários outros aplicativos de inteligência artificial. Sempre vem aquele alertinha clássico do tipo: ah, vocês estão compartilhando seus dados com empresas estranhas. Luísa, o que você acha? Cara, eu trabalho com proteção de dados, eu vou falar uma coisa. Eu vi as pessoas reclamando sobre a coleta de dados do Lensa no Instagram. O que vocês acham que o Instagram faz com os dados de vocês, gente? 79% dos nossos dados o Instagram compartilha. Aí o cara reclamando do Lensa lá no Insta. Eu vi gente no TikTok falando sobre isso. Não, mas então, exatamente esse ponto. Toda vez que chega um aplicativo nesse sentido, as pessoas, elas pegam esse mesmo hype, porque sempre tem uma turma que é o do contra, né? Pega essa mesma tendência, mesmo hype aí do aplicativo e para explorar uma questão de produção de dados, né? Eu lembro, é claro, a gente teve lá aquele outro que explodiu ano passado, o Face App. O Face App, de fato, tinha ali algumas coisas, assim, pô, isso aí é bem grave. Mas aí você vai ver o do Lensa, não é, tipo assim, são os dados comuns, nada demais. O que o pessoal reclamou, não, ele compartilha os dados com as empresas que estão no seu grupo de ativo. Irmão, se você vai agora na farmácia e você pede, e você compra alguma coisa, coloca seu CPF, a farmácia vai compartilhar os seus dados com o grupo econômico dela. Então, não é nada que já não aconteça normalmente. Exato. Cara, mas uma coisa que é boa é que esse burburinho todo faz as pessoas pensarem sobre proteção de dados. Então, independente do aplicativo ou não, só essa discussão toda já leva as pessoas a prestarem mais atenção quando forem baixar um outro aplicativo, por exemplo. A gente vive reclamando que as pessoas têm que ter essa cultura de proteção de dados, né? É um start. Pelo menos para promover discussões úteis sobre a cultura, funcionou muito bem. Para mim, outra, pessoal, você não quer deixar os seus dados lá? privacy@lensa-ai.com. É só mandar um e-mail para eles que eles deletam tudo. Então, o bom é isso, né? Que tem esses canais de comunicação e tal. De fato, isso é importante mesmo. Isso é importante, deletar o dado do usuário, ter canal de comunicação que funcione, ter contato com o usuário. O pessoal ter mais essa busca pelo conhecimento dos dados, o que estão fazendo com os meus dados. E é importante também nós, usuários, ir atrás das políticas, dos termos de uso, saber o que acontece, o que esse aplicativo faz. Só que aquilo, vamos expandir nossa mente também, não ficar preso só em um novo aplicativo que não faz parte das Big Techs. Como falaram aí, gente, supermercado, farmácia, faz coisas com os seus dados que, se você não presta atenção e se não tivessem leis recentes para isso, cara, eles são muito mais perigosos do que um aplicativo de celular. Eu acho que as pessoas têm que relaxar um pouco e ser mais felizes na internet. Tem que ser um pouco assim. É legal você ter essa noção de proteção de dados, mas não sejam tão paranoicas. Não faz bem para a saúde, não. É exatamente isso. Não, exato, o aplicativo tem que ser. E você sabia que essa, acho que é um dos grandes problemas que eu vejo em relação à LGPD? Eu acho que a LGPD é uma lei que, de fato, é necessária, porém, todo esse terrorismo que foi feito, principalmente dos profissionais, alguns profissionais de atuação na produção de dados, faz com que as pessoas tenham rejeição, né? Quem deveria se adequar à lei tem a rejeição à lei, porque foi criado apenas um grande terrorismo em cima da lei, né? De falar, não, você vai ser multado, você vai isso, em vez de falar, olha, você precisa ter uma adequação,
Porque para o seu cliente isso é bom, você ter essa adequação e ter essa clareza em relação ao tratamento de dados, que é o caso da Lensa. Pô, eu tenho ali uma forma de retirar meus dados e a política ela é muito clara em relação a isso, e as pessoas, ao invés de enaltecerem isso, não, na verdade, fazem mais terrorismo em cima daquela questão. Porque, ó... Cara, transparência, comunicação e paz e amor. Tá resolvido. É isso. Cara, o LGPD não é para proibir as pessoas a pegarem seus dados. É para regular a captação de dados. É para criar mecanismos para você ter controle sobre seus dados. A Luísa, por favor, me corrija se eu estiver errado. Existe inteligência artificial sem captação de dados? Não existe. Então pronto. Pelo amor de Deus. A inteligência artificial precisa de informações. Galera da LGPD, ela calma. precisa de dados corretos. E a LGPD é uma das ferramentas, atualmente no Brasil a principal, que diz que esses dados precisam estar corretos. E quanto mais corretos, mais o algoritmo vai funcionar da maneira que ele tem que funcionar. É o 5 Vs do Big Data, né? É a questão da variabilidade, volume, velocidade, valor e veracidade. O V de veracidade. Quanto mais verossímeis, quanto mais apurados os dados, melhor. Só que, gente, não existe inteligência artificial sem captura de dados. Esquece. Não tem essa de, vou desenvolver uma inteligência artificial que não pega os seus dados. Meu amigo, é uma inteligência artificial manca. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, calma, galera da LGPD, calma. O foco é outro. O foco não é proibir a captura de dados. Funcionar mal e fazer mal para o ser humano. Exato. O foco não é proibir a captura de dados. O foco é verificar se existem ferramentas para proteção dos dados que estão sendo tratados e exclusão dos dados após o uso. Mas o Lensa tem a cláusula que fala que transmite de forma irrevogável. Gente, não existe transmissão irrevogável. Não existe. Ainda que isso conste nos termos de uso, é inválido sob a ótica da lei. Então relaxa. Calma. Respira. Bem, pessoal, inteligência artificial com certeza vai ser aí o tópico de 2023. A gente não esperava, para ser sincero, eu particularmente não esperava, mas a gente foi meio que tomado de assalto aí pelo grande número de plataformas de produção de conteúdo que se tornaram facilmente acessadas por qualquer usuário. A gente viu aí outros temas meio que ficando em segundo plano, como é o caso do metaverso, e a inteligência artificial traz consequências jurídicas a curto prazo muito mais reais. E nós, como operadores do direito, vamos ter que estar prontos a trazer uma resposta a contento para isso. E aí, pessoal, quais são as suas últimas impressões aí para a gente fazer o fechamento desse episódio? O que eu gostaria que ficasse, pessoal, é que o algoritmo não é discriminatório, mas ele traz o resultado da discriminação. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? Aumentar a diversidade na indústria da tecnologia, considerar, tanto nós quanto os programadores, que o algoritmo não é perfeito, e vamos brigar para que os nossos dados estejam sempre corretos, porque eles são a base que vai alimentar o funcionamento desses algoritmos. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. E, é claro, a todo momento, sempre pensar em ética. A ética muda totalmente o rumo das coisas nas empresas de tecnologia. Ótimo. É exatamente isso. A gente fica agora na expectativa do que esperar, né, para o próximo ano em relação às inteligências artificiais, em relação a toda a parte de regulamentação sobre isso. E sempre me causa um pouco de espanto a gente pensar que estamos cada vez entrando mais em uma web descentralizada, mas sempre esperando aí o que vai sair de regulamentação em relação a tudo isso, né? Bom, vamos ver o que a gente tem para 2023 em relação às inteligências artificiais e o uso cada vez mais indiscriminado delas. Eu acrescento um pilar à ética da Luísa, que é a transparência. Esse é um cenário perfeito, vamos assim dizer, o mais próximo do perfeito, né?
para que funcione cada vez melhor as empresas de tecnologia. Inteligência artificial, pessoal, já tem bastante tempo que está nas nossas vidas. Como eu disse no começo do episódio, você vai escolher um filme no Netflix, a recomendação é inteligência artificial, recomendação de restaurante no iFood. A inteligência artificial já está nas nossas vidas de forma mais simples, de forma mais complexa, e cada vez mais fará parte e sempre buscando soluções que facilitam a nossa vida, facilitam a vida de profissionais, e é uma evolução do ser humano. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante a presença de todos, você que nos ouviu aqui até o final. Um grande abraço. Estamos encerrando mais um ano. Vamos ter mais um episódio em breve. E espero vocês sempre aqui em 2023, 24, 25, 27. Ali em 2040, não tanto, porque o Chay já é mais idoso. Eu não sei se ele vai ter saúde para continuar o podcast, mas enquanto a juventude dele permitir, estaremos juntos. Um grande abraço, pessoal. E é isso aí, pessoal. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, Rafael. E é isso aí, pessoal. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluisbino, @antony.adv. Siga-nos também no nosso perfil oficial no Instagram, @control_out_law. E nos sigam também no nosso novo canal do YouTube, @control_out_law, para assistir o episódio inteiro em vídeo. Lembrando que ainda estamos fazendo o sorteio do nosso livro, tá, pessoal? Dia 24 de dezembro, é só ir lá no perfil do Instagram, curtir a imagem, marcar um amigo, segue o nosso perfil no Insta, segue o nosso perfil no YouTube. O sorteio vai ser no dia 24 de dezembro, vão ser 10 cópias do livro autografadas. Boa sorte a todos, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço. Chaya, até você não vai a falar próxima. do outro sorteio? Hã? Não vai falar do outro sorteio? Não. Não vou. Não sou trouxa. Então fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui.